Sabe aquele livro que te faz desconfiar de absolutamente tudo e de todo mundo? Você começa achando que você já entendeu tudo, mas no fundo você está completamente enganado. Hoje eu vou te indicar 5 livros que têm muito suspense, onde a principal pergunta não é apenas o que aconteceu, mas sim quem fez algo. E acredite, em alguns deles você vai descobrir a verdade somente nas últimas páginas. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Eu acabei de terminar de ler um livro que tem muito suspense, na verdade ele era um thriller psicológico. E aí eu tive a ideia de contar aqui um pouco pra vocês, pelo menos uns 5 livros que eu já li, que tem bastante suspense, não necessariamente eles são livros só de suspense. Dentre eles tem thriller psicológico, tem o suspense em si, tem drama e também tem um pouco de romance policial, sabe? Algo mais investigativo. E como eu sei que tem bastante gente que ama livros desse gênero, lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou estar falando desses livros, porque eu amo ler livros assim. E lembre-se sempre de que os créditos vão estar aqui na descrição e inclusive eu vou deixar o link dos livros para você que quiser adquiri-los, seja em livro físico, seja em e-book, para poder conhecer eles também. Então, eu organizei a lista dos livros que eu acredito que possam ser mais conhecidos até os menos conhecidos. Como eu cheguei nessa conclusão? Por puro achismo, principalmente também pelo nome do autor. Autor mais conhecido até autor talvez menos conhecido, não sei qual é a experiência de você que está aí atrás com os livros de suspense, mas é isso, vamos lá. E o primeiro livro é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Inclusive, ele é um livro que está aqui. Foi o primeiro livro que eu li da autora e único. Pois é, eu acho que eu preciso ler mais livros da Agatha Christie. Se você não conhece esse livro, esse daqui é um dos clássicos dela, assim como muitos outros que ela lançou. E se existe um livro que definiu o suspense moderno, foi exatamente esse aqui. Eu amo que os livros da Agatha têm uma coleção com livros todos coloridos para você realmente colecionar eles. E esse daqui, apesar da capa ser muito bonita também, ele não faz parte dessa coleção. E meu sonho é ter essa coleção, então eu acho que algum dia, quem sabe, eu vou comprando um de pouquinho em pouquinho e aí eu vou tendo eles. Mas sem mais enrolação, vamos falar sobre ele. 10 pessoas são convidadas para uma ilha isolada, mas todas elas têm algo em comum. Um segredo. Algo que elas fizeram no passado e que nunca foram punidas por isso. Mas então, de repente, uma a uma delas começa a ir de uma dessa para melhor. E sabe o pior? Não tem mais ninguém na ilha. São apenas essas 10 pessoas. Ou seja, o suspeito de estar fazendo algo completamente errado contra os outros está entre eles. Então esse é o tipo de livro que faz você criar teorias o tempo inteiro. Porque pensa só, são 10 pessoas que nunca foram punidas por atos errados. Ou seja, qualquer uma delas poderia ter a índole de realmente assassinar todas aquelas pessoas. Ou seja, qualquer uma delas poderia ter a índole de dar um fim em qualquer uma daquelas pessoas. E a gente precisa descobrir quem foi. Eu confesso que a escrita da Agatha Christie é uma escrita um pouco mais... como eu posso dizer? Não é uma escrita difícil, mas é uma escrita não tão comum, assim, do que a gente está acostumado a ler, então eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção. E uma coisa muito interessante que eu sempre ouvi falar é que uma das técnicas de escrita dela é de que depois que ela finaliza um livro, ela voltava todas as páginas e apagava todas as possíveis pistas que poderiam entregar quem que é a pessoa errada do final. Ou seja, é um livro realmente muito difícil de você descobrir logo no início quem foi que matou. É claro que a gente vai ter as nossas ideias, e às vezes as nossas ideias podem estar certas, mas essa é a mágica do negócio, da gente realmente estar imerso no livro do início ao fim. E vamos para o livro 2, que é A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Inclusive eu tenho essa versão aqui que não mostra a capa dele, porque é a versão da Intrínsecos, né, onde vinha os livros com as cores, os nomes. Eu vou deixar aqui na tela a capa dele para que vocês possam ver qual que é ele. Na época, quando ele lançou, fez bastante sucesso e eu percebi muita semelhança, talvez a autora realmente tenha se inspirado em E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, porque a história também se passa em uma ilha.
Mas calma aí que eu vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre ele. Você tem que imaginar um casamento perfeito em uma ilha isolada. Parece lindo, maravilhoso, um casamento de rico, né? Até que de repente alguém aparece caído. Algo como foi de uma desta pra melhor mesmo. E aí, a cada página que a gente lê, a história acompanha vários personagens, nos mostrando o ponto de vista de cada um deles. Então tem a noiva, tem o noivo, os amigos, os convidados. E aí a gente percebe que cada um deles esconde algo, tal qual no último livro. E, obviamente, esse casamento não é tão perfeito quanto ele parece ser. Então, assim, por ele mostrar o ponto de vista de cada pessoa, por fazer essa brincadeira com a gente, faz com que a cada capítulo a gente ache que é um culpado diferente. Isso é muito legal também, porque vai nos prender do início ao fim. Afinal, quando a gente vê o ponto de vista de cada pessoa, às vezes aquela pessoa tá deixando a opinião dela transparecer em vez da razão, o emocional, ou até mesmo a própria pessoa culpada vai fazer você estar enganado sobre tudo aquilo. Então, essa é a parte mais interessante. O único adendo que eu posso dar aqui, pelo menos quando eu fiz essa leitura, eu senti que ela tem uma escrita um pouquinho mais lenta. Então, assim, se você estiver muito ansioso para ler aquele livro de suspense que você lê em pouquíssimos dias, definitivamente eu acho que esse livro não é para você. Mas, se você tá com mais paciência, você realmente quer ver pista por pista o que tá acontecendo, todos os detalhes da ilha, de como ela é, a aparência dela e tudo mais, esse livro é pra você. É um livro muito bom, de uma autora muito boa. Agora, o terceiro livro é O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Inclusive, é o único livro também que eu li do autor, é um autor super famoso de suspense, né, gente? Tem aí um monte de adaptação dos livros deles que já saiu em streamers, em filmes e etc, como séries e filmes, né? Mas esse livro foi um dos mais recentes, agora não tão recente porque já faz uns anos que eu li, mas quando eu li ele tinha praticamente acabado de lançar e aí eu li ele em e-book e eu achei uma escrita muito boa. Confesso que não é o melhor livro de suspense da face da Terra, mas a criatividade do autor, o que acontece que você realmente não consegue descobrir o que aconteceu e a velocidade que a leitura flui na hora que você está lendo as histórias dele, eu acho que vale muito a pena conhecer essa história também, apesar dela não ser tão famosa. Então ele começa com um mistério completamente diferente. O menino é encontrado vivendo sozinho em uma floresta. Ele não fala, ele não tem passado e ninguém sabe quem ele é. Aí, anos depois, esse menino cresce e ele acaba envolvido no desaparecimento de uma adolescente. E aí vocês já sabem, né? As pessoas com certeza vão duvidar daquele menino lobo, quase um Mowgli, porque sim, né? É um menino que não tem modo segundo os olhares das pessoas, mesmo que ele já tenha crescido. E aí é claro que você começa a se perguntar quem ele realmente é, porque, querendo ou não, ele saiu de algum lugar. Para ele morar no meio de um bosque, ele precisa, né, ter tido algum passado. Mais importante, esse menino tá tentando resolver um mistério ou ele tá tentando esconder algo? As pessoas realmente estão certas sobre ele ou elas estão erradas? E é aí que é a parte interessante, porque eu lembro que tem bastante parte que dá alguns flashbacks de você voltar no passado, saber um pouquinho os detalhes da história. E aí é algo que você realmente fica envolvido até o fim, porque você precisa descobrir o que aconteceu de verdade e você não descobre nas primeiras páginas, com certeza. O quarto livro é A Última Coisa que Ele Me Falou. É mais um livro da série da Intrínsecos. Quando eu tinha assinatura e eu recebi ele, da Laura Dave, inclusive teve uma adaptação desse livro, eu não assisti ela ainda. E eu vou mostrar uma coisa muito triste aqui pra vocês. Esse livro fica aqui nessa minha estante, né? Só que essa estante não ficava aqui onde ela tá. Ela ficava em uma outra parte virada mais pra janela mesmo. E aí, não batia sol no livro, mas só a luz solar fez o livro simplesmente perder a cor. Olha o que aconteceu com ele. Então, assim, o livro é dessa cor e ele se tornou dessa cor. Não dá quase pra ler o que tá escrito aqui. Fiquei super chateada, mas agora que a estante tá ficando aqui, pelo menos nunca mais isso aconteceu. Complicado, né, gente? Mas, ó, esse livro é muito bom, inclusive, vou deixar a capa aqui na tela, mas, ó, eu tenho um marca-página aqui que é quase parecido com a capa
do livro, não sei se dá pra vocês verem, onde tá falando. Ela achou que tinha encontrado o amor da vida dela até ele desaparecer. Então vamos falar um pouco sobre esse livro. Esse livro começa com um bilhete. Apenas uma frase. Proteja ela. Então, o marido da protagonista desaparece. E aí, a partir daí, Hannah, a protagonista, precisa descobrir quem é o homem com que ela se casou. Porque começa a acontecer algumas coisas onde ela percebe que o homem que está deitado do lado dela na cama todas as noites tem muito a esconder. Talvez esse desaparecimento esteja relacionado a isso. E o pior é que tudo indica que ele não era o que ele demonstrava ser, infelizmente. E aí, quanto mais ela investiga, mais perigosa a história fica. E a verdade aparece para ela. Uma coisa muito interessante, se eu não estiver enganada, é que nesse livro ela mora junto com ele e ele tem uma filha, então essa filha, ela é enteada dela, né? Ela é a madrasta, a Hannah é a madrasta dessa garota, que é uma adolescente. E eu lembro que eu fiquei com muita raiva dessa adolescente porque ela age tal qual uma adolescente que realmente dá trabalho. Aquelas adolescentes lá dos Estados Unidos que estão dando muito trabalho para os pais. E aí ela, querendo ou não, não é a mãe dela. E aí fica tudo mais difícil entre a relação delas, principalmente no início do livro. E ficou bem marcado na minha cabeça toda a questão do suspense, tendo que descobrir quem que é esse cara e ao mesmo tempo tendo a adolescente dando trabalho. Mas depois, no final, a gente se surpreende com ela. E uma coisa interessante é que nessa época eu gostava muito de marcar algumas partes do livro. Olha só, não sei se tá dando pra ver. Eu não faço isso com tanta frequência, mas na época eu marcava as frases ou parágrafos que eu achava pertinente. Vamos abrir um aqui e ler pra gente entender o que eu achei de tão interessante aqui. Deixa eu ver. Olha só. Esse diálogo aqui é o seguinte. Meu avô costumava dizer que a maioria das pessoas não quer ouvir o que vai fazer alguma coisa funcionar melhor. Elas querem ouvir o que vai deixar o processo mais fácil. Interessante, muito interessante. Vamos de mais um? Vamos ver essa outra aqui. Talvez sejamos todos idiotas de alguma forma quando se trata de conhecer de verdade as pessoas que nos amam, as pessoas que tentamos amar. Tá vendo? É um livro de suspense, mas que tem umas coisas bem interessantes. Vamos ver se tem mais um aqui. Olha só. Às vezes precisamos abordar as situações por ângulos diferentes, mas nunca devemos desistir. Fazemos o trabalho que precisa ser feito, não importa para onde esse trabalho nos leve. Então, tem muita frase muito interessante, muito reflexiva. É um livro que não é um livro dos melhores, mas ele é muito interessante. Não é aquele livro que a gente vai dar 5 estrelas de avaliação, mas eu acho que ele merece umas 4, 4,5, tá? Mas eu acho que é mais por causa da minha experiência com a adolescente da história. E por último, mas não menos importante, inclusive eu amo falar essa frase, vocês já devem ter percebido que eu falo com bastante frequência nos meus vídeos. Tem um livro que eu acabei de finalizar, é um livro que eu fiz a leitura dele em, sei lá, uma semana. Pra mim, que tem uma rotina corrida, que nem sempre dá tempo de ler, uma semana é algo assim rápido, considerado rápido para mim conseguir terminar um livro. Então quer dizer que esse suspense me prendeu do início ao fim e todos os dias eu acordava pensando nesse livro, então é um livro muito bom. Inclusive é uma autora que já é famosa. Ela tem alguns livros aí famosos que foram lançados e o mais engraçado é que eu nem conhecia ela e agora que eu li essa história eu quero conhecer muitas outras dela, que é a Riley Sager. Não sei se pronuncia assim, mas a história que eu acabei lendo foi A Última Mentira que eu contei. Então assim, se você gosta de histórias que têm um clima um pouco mais sombrio, esse livro aqui é perfeito para você. Temos um acampamento de verão, uma noite específica e 3 garotas que desapareceram. E o pior, elas nunca mais são vistas. Nunca, nunca mais mesmo. E aí, anos depois, exatamente 15 anos depois, a protagonista volta ao mesmo lugar em meio a um convite da antiga dona do acampamento para que na nova reabertura do acampamento ela esteja presente. Ela talvez não queira aceitar tanto voltar para o passado com situações péssimas que aconteceram na vida dela,
mas ela decide que talvez seja uma ótima ideia voltar e descobrir o que aconteceu, afinal ninguém havia descoberto. Mas tem um problema, muito grande por sinal. O passado não ficou no passado. Ou seja, além dela ter que descobrir muita coisa, descobrir o que aconteceu, também começam a acontecer coisas super suspeitas que fazem ela duvidar até mesmo dela mesma. Então esse livro trabalha muito com a memória, com o trauma e uma sensação constante de que alguém está escondendo algo. Então você começa a duvidar literalmente de todos os personagens do livro. E aí você fala, essa pessoa tá escondendo, depois a outra tá escondendo, e aí você fala, tá todo mundo escondendo algo. E às vezes realmente tá todo mundo escondendo algo, e aí você vai descobrindo aos poucos o que realmente está acontecendo. Então você vai ficar preso do início ao fim desse livro com certeza absoluta. Uma coisa muito interessante que eu achei dessa história, eu até comentei com meu marido, quando eu estava lendo, de que tem algumas partes que a autora escreve flashbacks do que aconteceu 15 anos antes, né? E aí ela tá mostrando o ponto de vista da protagonista nos dias atuais e 15 anos antes, né? Que seria o presente, não necessariamente os dias atuais, mas enfim. E aí é engraçado porque a escrita eu acho uma coisa mágica, de que você consegue ver a visão de uma mulher adulta e de uma adolescente, sendo que é a mesma pessoa, mas em épocas diferentes. Então, quando você começa a ler partes que aconteceram no passado, você realmente enxerga aquela garota adolescente. E quando você tá lendo as partes que acontecem no presente, você enxerga aquela mulher que ela se tornou mesmo em meio a traumas. Eu acho isso maravilhoso, porque pelo menos na minha cabeça, quando eu imagino a história, eu conseguia enxergar duas personagens em uma só. E isso faz você ter uma empatia gigantesca por ela com tudo o que aconteceu. E é isso, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o que todos esses livros têm em comum, um grande mistério, um grande suspense por trás de tudo que está acontecendo. E aí, a dúvida que você precisa realmente responder conforme ler essa história, quem realmente está mentindo. O mais interessante disso tudo é que nem sempre a resposta é tão simples quanto a gente pensa. E aí, se você ama livros assim, que faz você pensar, criar milhares de teorias, esses livros definitivamente são para você. E se você tem alguma indicação de livros para que eu possa ler e de repente falar sobre eles aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz de acompanhar. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, um beijo e até mais. Tchau, tchau!